Então, continuando com o projeto nave aqui, só vou dar um Ctrl Enter, só para mostrar o que a gente fez. Então, Ctrl Enter aqui, ó, Start, então a nave nossa já está movimentando. Bom, seguinte, agora, antes de mais nada, só mostrar que a última coisa que a gente fez foi justamente, vou dar um zoom aqui, ó, de 100%, 100% não, 200%. Aí, ó, última coisa que a gente fez foi criar um retângulo, e esse retângulo a gente transformou em Move Clip, ou clip de filme, e ele vai representar o tiro. Então toda vez que eu pressionar o botão do mouse, ele vai disparar esse tiro aqui, tá? É claro que depois eu vou trocar esse tiro aqui, ó. Então, antes de mais nada, a gente sabe que para eu poder controlar esse clip de filme em Action Script, eu tenho que dar um nome para a instância. Então eu vou dar o nome dele de tiro, tá? Então eu vim aqui embaixo, digitei tiro aqui e dei um Enter. Bom, agora é o seguinte, voltando aqui para o quadro 2, eu vou apertar vou lá em Action, ou aperto simplesmente a tecla F9, e tem aqui, ó, todo o controle, nossa função aqui, ó, tá todo o controle da nave, e sendo que o último está aqui. Vou dar uns 3 Enter aqui, para a gente poder continuar. Então, olha só, gente, acompanha comigo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um evento agora, uma função para evento do mouse. Quando o usuário, não, quando pressionar a tecla do mouse, ele chamar aquele tiro para a gente. Então, para eu fazer isso, ó, pode ver que eu estou fazendo dentro do on enter frame, tá? Porque quando ele chamar o quadro 2, tudo que está aqui dentro dessa função aqui, ó, vai ser executado, inclusive o que eu vou criar aqui agora. Então por isso que eu joguei essa chave, que é o fechamento da função aqui embaixo. Então vou colocar aqui, ó, on mouse, mouse down, explicando o que significa, tá? Esse on mouse down significa quando a pessoa apertar o botão esquerdo do mouse. Aí eu vou chamar uma função, vou criar uma função aqui, ó, function, fecha parênteses. Então essa vai ser minha segunda função, que eu vou colocar, comentar aqui, ó, a abertura da função. E aqui está sendo fechamento da função. Bom, aqui dentro eu vou ter que fazer o seguinte. Lembra que no começo do código da gente, eu criei uma variável chamada cont, que está aqui em cima, ó, cont number, que é do tipo numérico, recebe 0. Então aqui é o seguinte, eu vou colocar assim, ó, underline root ponto. Vou chamar a variável cont ponto e vírgula. Esse root significa que é alguma coisa que eu tenho na linha do tempo principal. Então eu tenho na linha do tempo principal, eu criei no quadro 2, eu criei essa variável chamada cont. Então para fazer referência à linha do tempo principal, eu uso a palavra root. E cont a gente sabe o que significa. Cont recebe cont mais 1. Aí é a mesma coisa, tá? Vou só testar aqui só para vocês verem, ó. Eu vou dar um trace aqui, ó, tá? Trace cont. O que significa isso? É tipo a saída. Vou dar um Ctrl Enter aqui, dar um Start. E o trace significa igual uma espécie do printf nosso, ó. Pode ver que toda vez que eu pressionar o botão do mouse, eu estou pressionando, tá, gente? Ó, e ele está aumentando para mim o contador, porque o contador recebe o que tem nele, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, e assim por diante. Ó. Vou apertar várias vezes aqui, ó, o botão do mouse, e ele está aumentando para mim, tá? Então por isso que acontece isso. Só vou fechar ele aqui e vou fechar. Então voltando aqui, ó, vou tirar esse trace aqui, ó. Esse trace foi para explicar para vocês. Então eu estou fazendo o contador meu, que é a variável cont, aumentar em 1. O que eu faço aqui agora? Eu vou criar uma variável do tipo string. Então eu coloco assim, ó, var, dou um nome para ele. Vou colocar a variável chamada nome mesmo. Nome. Nome, dois pontos, string. Estou criando uma variável do tipo string. E vou falar o seguinte, ó, que essa variável vai receber a palavra tiro, vou concatenar, juntar com a minha variável cont, underline root, ponto cont, ponto e vírgula. O que significa aqui, ó? Variável do tipo string significa texto, então vai receber o que? A palavra tiro mais o número
que é do count. Aquela hora eu mostrei para vocês através do trace que o contador está aumentando. Então, essa variável nome vai ficar assim, ó, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Por que tiro 1, tiro 2? Porque eu falo para ele colocar a palavra tiro e concatena e junto que tem e mando juntar com o que tem na variável count. No entanto, se eu der um trace aqui, ó, agora, ó, trace nome, para ele trazer para mim o que tem na variável nome, vai acontecer o seguinte, ó. Olha lá, tiro 1. Do apertar o botão do mouse de novo, ó. Opa. Tiro 2, tiro 3, tiro 4, tá vendo? Ó? Então tá mudando os nomes, porque a gente vai precisar disso para duplicar, para fazer uma duplicata do Movie Clip. Aí eu vou explicar certinho, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, por enquanto, eu vou tirar esse trace de novo, que foi só para mostrar para vocês, que eu quero que vocês entendam que eu tô criando uma variável do tipo string, que é texto, e sendo que ela está recebendo a palavra tiro mais o nome. Então, toda hora eu estou alterando o conteúdo da variável tipo string. Feito isso, agora que eu entro na parte de duplicação do clip de filme. Para eu duplicar um clip de filme, assim, ó, root significa que está na minha linha de tempo principal. Eu sei que o tiro, só mostrando aqui, ó, que o tiro ele está na minha linha principal. Como assim? Ó? Ele está aqui e ele está no quadro 2. Ó. Pode ver que no quadro 2 existe o tiro e existe a nave. E são essas coisas que tem no meu quadro 2. Tá? Então por isso que eu coloco o root lá. Ó. Ponto tiro. Aí eu vou usar um comando em ActionC para duplicar. Que é assim, ó, duplicate move clip. Só peço para vocês prestarem atenção em letra maiúscula e minúscula, porque se porventura eu colocar esse M maiúsculo aqui, ó, pode ver que ele vai mudar a cor, vai deixar tudo preto, ó. Então quer dizer que o comando está errado. No entanto, esse comando tem que ficar em azul. Aí eu tenho dois parâmetros aqui que eu tenho que passar para eu poder duplicar um clipe de filme, eu tenho que passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu vou passar a variável nome, que eu sei que vai ficar alterando toda hora. Tiro 1, tiro 2, tiro 3, tiro 4. Primeiro parâmetro eu coloco a variável nome e no segundo parâmetro eu vou colocar o próprio contador meu, que é o root.count. Isso aqui significa profundidade, tá, gente? É a profundidade do tiro. Então, vai tiro 1, profundidade 1, tiro 2, profundidade 2 e assim por diante, tá? Que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse tiro para o palco. Então, como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Root, abro chave, fecho chave, abro chave, colchete, fecho colchete e trago minha variável nome. Eu vou falar que ele no ponto X vai ser o mesmo ponto que tiver a minha nave. Já eu explico para vocês certinho o que eu estou fazendo, tá, gente? Eu estou falando para ele que esse tiro, ele vai ficar toda hora duplicando aquele tiro, que é esse daqui, ó. Ele vai ficar duplicando esse daqui. Só que eu quero que ele traga esse tiro para dar a impressão que a nave está disparando na posição que está a nave. Então, onde estiver a nave é onde vai surgir o tiro. No eixo X e tem que fazer também para o eixo Y, que é root, nome, ponto, underline Y, igual a nave, ponto, underline Y, ponto e vírgula. Olha só, se eu der um Ctrl Enter agora, ó, e der um Start aqui, ó, vou apertar o botão do mouse, ó. Pode ver que o tiro não está andando, porque eu já vou fazer o tiro ir para cima. Mas se eu apertar, ó, ele está trazendo tiro na tela para mim, ó. E cada tiro é uma duplicata. É uma duplicata do Movie Clip que a gente criou. Mas estão vendo que o tiro, ele está saindo do meio da nave, ó. Vou pôr ele aqui em cima, vou apertar, ó. Está saindo do meio da nave. Seria interessante que ele saísse da ponta para dar a impressão que a nave está tirando. Para eu fazer isso, eu vou ter que subir ele no eixo Y. Se eu subir, eu vou ter que ir para cima é negativo. A gente sabe que para cima no eixo Y é negativo. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, que no eixo Y vai ser a posição da nave menos 30. Vamos ver aqui, ó, menos 30 para trazer o tiro um pouco mais para cima. Dei um Ctrl Enter, Start. Vou trazer a nave aqui em cima, ó. Tá trazendo aqui, ó. Toda vez que eu aperto, pode ver que vai surgir aqui, ó. Vou trazer mais para cima ainda, ó.
Então eu vou colocar um 50, eu acho que o 50 é um número bom. Dou um Ctrl Enter, Start, vou trazer ele aqui, vamos ver, ó. Ó, agora beleza, ó, tá trazendo aqui, ó, da ponta da nave aqui, ó. Dá para aumentar mais um pouquinho ainda, ó. Vou colocar um 60 só para ver onde que ele vai sair. No eixo Y. Aí, ó, agora ficou bom, ó, bem na ponta mesmo da nave, ó, tá vendo? Só que agora falta, quando a gente disparar o tiro, esse tiro percorrer o palco inteiro, ó. Porque por enquanto eu só estou trazendo ele para a tela. Então, para eu trazer o tiro na tela, eu tive que fazer isso daqui, tá? Então, olha só, na próxima videoaula a gente vai estar justamente fazendo com que o tiro percorra a tela. Certo, gente? Tchau, até a próxima videoaula.